Hoje, nossa sexta sessão tem um interesse particular para nós que vivemos num país dependente como o Brasil, porque nós vamos discutir hoje o programa de transição para os países atrasados, né? E também vamos tocar no programa de reivindicações transitórias para os países fascistas, né? Primeiro, Trotsky escreve esse texto na década de 30. Então, logicamente, isso o programa refletia a época dele. Então, ele fala de países coloniais que praticamente hoje não existem. As colônias no mundo estão reduzidas a muito poucos países, o que mostrou, na verdade, essa descolonização se deu depois da Segunda Guerra Mundial e foi uma conquista muito grande, principalmente dos países da África, alguns com revoluções de libertação nacional muito importantes, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, os que eram das colônias portuguesas, ou então Quênia, Congo, que tiveram lutas muito importantes de libertação nacional. Agora, hoje nós podemos falar de países atrasados ou dependentes, tá? Que é um termo que se usa mais hoje em dia, e exatamente isso está ligado com uma caracterização que o Trotsky faz no programa de transição, que ele diz que esses países vivem sob o domínio mundial do imperialismo, que é exatamente a caracterização de países dependentes, tá? Ou seja, países que têm laços políticos que muitas vezes atam a um país metrópole imperialista, e inclusive laços econômicos. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é bem interessante do ponto de vista da exploração e da opressão imperialista. A França, na África, teve 14 colônias, que hoje são 14 países independentes, vamos Senegal, Costa do Marfim, e vários outros, Mali, Mauritânia, e todos eles hoje têm uma moeda comum, que é o franco CFA, né, que equivale a um euro, ou seja, eles são dependentes economicamente, né, e por um tratado político com a França, e inclusive tratados militares. A França tem intervenções militares em vários desses países que hoje estão sendo questionadas, mas que existem até agora. Então, esse é o primeiro conceito. São países dependentes do domínio mundial do imperialismo, né? Pode ser imperialismo francês, como eu dei o exemplo, Estados Unidos, que é um imperialismo hegemônico no mundo inteiro, e outros países, Inglaterra e outros, né? Então, o segundo conceito que o Trotsky diz, né, é que esses países têm um desenvolvimento com caráter, ele fala um caráter combinado, mas, na verdade, em outros textos, como na história da Revolução Russa, ele desenvolve esse caráter desigual e combinado. O que quer dizer isso? A desigualdade está exatamente em que os países têm formas econômicas mais primitivas, de agricultura de subsistência, por exemplo, numa agricultura até de povos isolados, como existe no Brasil, que é uma economia bastante rudimentar, né? E até a última palavra da técnica da civilização capitalista. O Brasil é um bom exemplo. Você tem indústria 4.0, você tem inteligência artificial, você tem o 5G. Tudo isso num país que tem essa indústria capitalista, ou pelo menos os serviços fornecidos pelo imperialismo para essa indústria capitalista, e, ao mesmo tempo, formas muito atrasadas, muito rudimentares, uma pobreza extrema, uma opressão de setores negros, indígenas, etc., da população. Tá? Então, ele chama isso, depois, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema do desenvolvimento desigual combinado, leiam
o primeiro capítulo da história da Revolução Russa, quando ele trata disso. Também ele esboça num outro texto dele que se chama Balanço e Perspectivas, que é o Balanço e Perspectivas da Revolução de 1905. Tá? Isso também tá colocado. E eu também publiquei um artigo, depois eu posso mandar no grupo, sobre o desenvolvimento desigual e combinado, numa polêmica que houve na Marxismo Vivo. Se vocês estiverem interessados, eu coloco o texto no grupo. Tá? Então, decorrente desse desenvolvimento desigual e combinado, Trotsky coloca que as tarefas do proletariado nesses países dependentes combinam a luta pelas tarefas democráticas de independência nacional, ou seja, da democracia burguesa e da independência nacional, que não foram realizadas pela burguesia nacional, né, porque essa burguesia é muito fraca, nasceu subordinada ao imperialismo desde o princípio. Tá? Então, ela não conseguiu levar a cabo essas tarefas de democracia burguesa e de independência nacional. Então, o proletariado combina essas tarefas que a burguesia não cumpriu com a luta contra o imperialismo mundial. É verdade que o Trotsky explica com mais detalhe, tá, que as palavras de ordem democráticas, as palavras de ordem transitórias e de revolução socialista não estão historicamente separadas, mas que elas estão são da mesma época histórica. Isso é diferente, por exemplo, dos países capitalistas imperialistas. Tá? Por exemplo, os Estados Unidos teve uma revolução burguesa em duas etapas. Em 1776, conquistou a independência nacional. Em 1860 a 1865, com a Guerra Civil, foi a segunda parte da revolução, que tinha que ver com acabar com a escravidão, com o problema da liberdade política. E depois houve uma série de reformas para dar direito de voto, né, aos negros, que foi a luta pelos direitos civis do movimento negro nos Estados Unidos, etc. Então, essa etapa histórica do século XVIII ao século XIX, que foi a da Revolução Burguesa, isso se completou. E hoje, nos Estados Unidos, você tem uma revolução socialista, já numa outra época histórica. A mesma coisa aconteceu na França, até na França é mais evidente, porque durante de 1789, 1830 e 1848, a, a França viveu uma revolução democrática burguesa que, primeiro, derrubou a monarquia, instituiu a república, veio uma restauração aristocrática, uma restauração monárquica, né? Depois houve uma outra revolução em 1830 e, finalmente, em 1848, vem uma segunda revolução que institui de novo república. Né? E em 1871 você já tem, por 2 meses, uma revolução socialista que foi a Comuna de Paris. Tá? Então, já se abriu em 1871 claramente uma etapa de revolução socialista. Tá? Nos países semicoloniais ou dependentes, tá? Essas duas etapas já se misturam, estão presentes na época atual. O Trotsky explica isso com mais detalhes, porque esse é um texto sintético, ele explica isso com mais detalhes no livro A Revolução Permanente, onde ele diz que hoje em dia já não existem mais países maduros e não maduros para a Revolução Socialista. Todos os países estão maduros, né? Podem ter níveis diferentes de organização do proletariado, de politização, de organização de aliança com as outras classes, como os camponeses, podem estar, inclusive, em situações políticas diferentes, às vezes podem estar sob uma ditadura, mas, em linhas gerais, as tarefas são as mesmas e combinam as palavras de ordem democráticas, de independência nacional e as palavras de ordem de transição e da Revolução Socialista. Ele dá um exemplo, ele diz que na China, por exemplo, quando surgem, depois da Revolução Burguesa de 1912, começam a se organizar os sindicatos e, ao mesmo tempo que se organizavam os sindicatos, já surgem os soviets. Em 1925, 1927,
tem uma grande revolução na China, em que os soviets já aparecem como organismos diferenciados, né? Bom, depois ele explica que os problemas centrais nos países atrasados ou dependentes são de dois tipos. A revolução agrária, ou seja, o problema da terra, e a gente vê isso aqui no Brasil, porque apesar de que hoje o agronegócio capitalizou completamente o campo, você vê que a burguesia não conseguiu resolver problemas incríveis, por exemplo, dos pequenos proprietários, dos poceiros que sofrem com a grilagem, né? Dos indígenas que não têm terra e que têm as suas reservas, as suas áreas protegidas permanentemente violadas. Os quilombolas, existem 6.000 regiões de quilombos, de antigos quilombos, que pedem a sua regulamentação e não estão regulamentados. Então, o problema da terra no Brasil continua sendo um problema explosivo, tá? E, por outro lado, a outra grande tarefa é a independência nacional, tá? Ou seja, se libertar do imperialismo, né? E a gente vê que continuamos a ser, toda a América do Sul, né, formada por, e América Central nem falar, México também, são países totalmente subordinados ao imperialismo americano, né? Bom, ele dizem, por outro lado, que em alguns países, naquela época, na década de 30, tinha que ver com a situação desses países, a Índia e a China, ele coloca como exemplo, né? Esses países, a palavra de ordem de uma Assembleia Constituinte está na ordem do dia. Por que ele dizia isso na década de 30? A Índia ainda era uma colônia, né? E a China era um país invadido pelo Japão, que estava em guerra com o Japão. Uma parte importante do território estava tomado pelo Japão, e também havia áreas que estavam dominadas pelo imperialismo, que não tinham independência nenhuma, né? Que é Hong Kong, Macau, Xangai naquela época, uma série de áreas que eram como enclaves de países imperialistas dentro da China, né? Então ele diz que todos esses problemas democráticos e de independência nacional são fundamentais, né, para que o proletariado abrace essas reivindicações, né, que são democráticas, para opor os operários à burguesia nacional. Ele diz que a burguesia é incapaz de cumprir essas tarefas, né, e que é o proletariado que tem que assumir essas tarefas, baseados em um programa democrático revolucionário, né, e que faça com que a classe operária se oponha frontalmente com a burguesia nacional. Ele diz que isso é o oposto do que fizeram, ou do que estão fazendo os partidos comunistas em todo o mundo. Depois eu vou entrar com mais detalhes nessa história do Partido Comunista, inclusive como foi aqui, né, no Brasil. Por último, ele diz que os conselhos, os soviets, né, conselhos operários, devem aparecer naturalmente quando haja um processo revolucionário nos países dependentes, tá? E que devem ter um caráter definido pelo nível político do proletariado, pela união, pela firmeza da união do proletariado com os camponeses e também pelo caráter da política do Partido Revolucionário. E ele diz que também o peso das palavras de ordem democráticas na luta do proletariado desses países dependentes depende, ou seria melhor, seria definido pela participação e pelas condições de cada país, ou seja, de acordo com as especificidades de cada país, é que as condições nacionais, então, vão determinar qual é o peso específico das palavras de ordem democráticas na revolução desse país, né? Sempre com o mesmo critério da revolução permanente, ou seja, o critério de que a burguesia não é capaz de resolver essas
demandas democráticas e de independência nacional, que é o proletariado que tem que assumir essas bandeiras e incorporá-las ao programa da Revolução. Por fim, é muito importante que a última definição dessa parte do programa, onde ele diz que a Internacional a Internacional Stalinista, né, a Internacional Comunista, arruinou revoluções assumindo um programa de aliança com a burguesia nacional, né, levando, por exemplo, a Revolução Chinesa de 1925 e 27, essa que eu citei antes, né, a uma derrota estrondosa, porque, primeiro, eles subordinaram o Partido Comunista completamente ao Kuomintang, foi uma traição tremenda. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas Stalin chegou a colocar o principal general do Kuomintang, do exército do Kuomintang também, como um membro convidado do Comitê Executivo da Internacional Comunista, né? Ele foi parte da Internacional Comunista. Depois ele foi o principal articulador da direita chinesa e de organizar o que restou da burguesia na ilha de Taiwan, né? Então, mas ele foi promovido a, digamos, a membro do Comitê Executivo Internacional, membro convidado permanente. E depois, Stalin chegou ao ponto de dizer que o Partido Comunista devia se dissolver no Kuomintang, né, e entregar, inclusive, a lista dos seus filiados ao Kuomintang. E depois, o Kuomintang, que era esse partido nacionalista e era um exército ao mesmo tempo, usou essa lista de filiados para massacrar milhares e milhares de comunistas, chegando a matar mais de 100 mil comunistas com essa política traidora de Stalin, né? E depois, Stalin adota uma política, a partir de 27, uma política ultra-esquerdista, tentando fazer um soviet na cidade de Nanquim, né, que também foi massacrado pelo Kuomintang. Os que organizaram os operários, milhares de operários que organizaram os soviets de Nanquim foram massacrados, foi uma outra derrota. Então, a partir dessa derrota da Revolução de 1925-27, é que Mao se refugia no interior com um exército camponês, né? Mas também Stalin vai subordinar esse exército camponês de Mao e o Partido Comunista ao Kuomintang de novo, para enfrentar a invasão japonesa, tá? Subordinando ao comando do Kuomintang. Então, foi uma política permanente de capitulação à burguesia nacional, capitulação militar, capitulação em toda a linha, né? E essa capitulação se estendeu depois de 1935 a todo o mundo, né? Aqui no Brasil, nós temos um exemplo trágico, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista levantou uma união com o governo de Getúlio na guerra e na paz, né? Então, eles defendiam Getúlio em todos os níveis, né? Getúlio era um ditador terrível que havia mandado assassinar centenas de comunistas, mandou a ex-companheira de Prestes para os campos de concentração nazistas, né? A Olga Benário. Então, mas o PC apoiou completamente Getúlio, com a desculpa de que era uma frente antifascista para lutar contra o nazismo. Mas depois que o nazismo foi derrotado, em 1945, Prestes e também a direção, Prestes já tinha saído da cadeia, e a direção do Partido Comunista continuaram apoiando Getúlio, inclusive entraram num movimento chamado queremismo, que era um movimento de que reivindicava queremos Getúlio, uma constituinte com Getúlio. E o Partido Comunista apoiou exatamente isso, uma constituinte com Getúlio. Então, é um dos exemplos de uma traição tremenda. Essa história
está contada numa série de lives que nós fizemos sobre os 100 anos do comunismo, que também, quem quiser assistir uma dessas, são vários episódios, tem uns 5 ou 6 episódios. Bom, agora, sobre o programa de reivindicações transitórias nos países fascistas. O Trotsky primeiro lembra um elemento muito importante, que ele diz que os partidos da Segunda e da Terceira Internacional foram impotentes, incapazes, né, de mobilizar as massas para criar, em primeiro lugar, uma resistência ao nazismo. Ele dizia que o fracasso da Internacional Comunista em nível internacional era exatamente, estava muito demonstrado pela incapacidade do Partido Comunista de resistir ao nazismo e deixar que o nazismo conquistasse o poder sem disparar um tiro. Né? E o nazismo chegou ao poder, e mesmo depois que o nazismo tomou o poder, o Trotsky explica que a Terceira Internacional e também, logicamente, a Segunda foram impotentes para criar uma organização ilegal séria dentro dos países fascistas. E ele diz que isso aí não se deve à força da ideologia fascista, mas sim ao fracasso das ideologias da democracia, da social-democracia e da internacional comunista. Inclusive, ele explica que na Alemanha existiam partidos extremamente poderosos, ao contrário, por exemplo, da Rússia de 1905, que entre 1905 e 1913 houve um período de reação contra-revolucionária dentro da Rússia, né? Mas o partido era frágil naquele momento, o Partido Social Democrata. Mesma coisa depois da Comuna de Paris, também teve um período de reação e não existia uma organização. A Primeira Internacional tinha sido, foi até dissolvida, porque não conseguiam resistir à repressão que se seguiu à Comuna de Paris, porque era uma organização frágil e não era ideologicamente, pelo menos na França, não era definida pelo marxismo, não era dirigido pela corrente de Marx. Era predominantemente dirigida pelos proudhonianos, né? Então, ele explica, essas organizações eram débeis. Agora, na Alemanha era o contrário, existiam partidos muito poderosos, a social-democracia com 70 anos de existência, o Partido Comunista com 15 anos, solidamente implantados nas fábricas, na classe operária, tinham milhões de votos, tinham centenas de milhares de publicações, de jornais, de tiragem de jornais, né? Dirigiam sindicatos, etc., etc. Então, eles foram incapazes de enfrentar o nazismo antes do nazismo tomar o poder, né? E isso significou que não só a classe operária ficou moralmente paralisada por causa dessa traição, dessa incapacidade desses grandes partidos de enfrentar o nazismo, como também a própria vanguarda ficou desmoralizada para o trabalho ilegal. O que o Trotsky diz é o seguinte: você, para fazer um trabalho ilegal, né, clandestino, muito forte, muito organizado, você precisa ter um número de quadros que tenham uma força moral impressionante. Dou um exemplo no lugar em que existiu uma reação fascista muito grande, que nós temos essa experiência, eu digo a nossa corrente, que foi na Argentina. Ou seja, a ditadura argentina de 76 a 82 foi uma ditadura que assassinou mais de 30 mil militantes, né? E, principalmente, embora muita gente não saiba disso, essa perseguição e esses assassinatos visavam a vanguarda operária. Não, muita gente pensa que seriam basicamente os guerrilheiros. Os guerrilheiros, obviamente, sofreram uma repressão, mas o principal objetivo, e a maioria desses 30 mil ativistas, eram de ativistas
de trabalhadores, trabalhadores ou estudantes. E o PST argentino, que foi muito perseguido, né? O PST argentino, não sei se vocês sabem, teve mais de 120 militantes assassinados dentro da ditadura, desse período da ditadura. Teve que trabalhar numa ilegalidade terrível, uma ilegalidade em que eles tinham que estanquizar todas as células do partido, ou seja, nenhuma tinha conhecimento da outra, as pessoas não podiam se conhecer, as reuniões eram em pontos de encontro, você tinha que levar, ou então em casas clandestinas, né? Você era uma época que, se você fosse pego com um jornal clandestino, você seguramente seria assassinado. Então, era uma dificuldade. O jornal continuou a ser publicado, o partido continuou a existir, e depois, quando caiu a ditadura em 1982, o partido saiu com 800 militantes organizados. Diminuiu o seu número, evidentemente, a situação de clandestinidade era rigorosa, mas existia uma alta moral, que fez, inclusive, que os próprios presos do partido, que foram brutalmente torturados, mas resistissem à tortura, não entregassem o resto do partido, né? E o partido sobreviveu. Então, isso é um exemplo do que o Trotsky fala. A moral é fundamental para você poder organizar um partido dentro da ilegalidade de um país totalitário, de um país fascista. Bom, além disso, ele explica que a situação internacional não ajuda a classe operária, naquela época, né, não ajudava a classe operária a se levantar de novo, porque a situação internacional também era de retrocesso, né? Então, ele explica a derrota da Revolução Espanhola, né, na Guerra Civil, né, a situação, o retrocesso contra-revolucionário que havia na União Soviética, né, a invasão da Áustria, que foi anexada pela Alemanha, e etc, etc. Então, ele diz que os novos programas, como o programa de transição, exige a experiência das massas para ir provando se esse programa responde às suas necessidades ou não. E que isso é muito difícil em países totalitários, porque toda a vida política do país é dominada pelo governo, pelo regime político, pelo Estado, né? Então, é possível, ele levanta uma hipótese que eu acho que depois se verificou, que essa situação mudasse ou com uma crise econômica violenta ou com uma catástrofe militar, que no caso da Alemanha e da Itália foi o que aconteceu. Ele define, então, que num país fascista, o centro da atividade de um partido é a propaganda, né? Mas ele está contra que se desenvolva aí uma frente popular, que seria a frente que os comunistas estavam definindo com os católicos, com a burguesia, com todo tipo, com os liberais, etc. Isso não quer dizer de que a quarta vai subestimar o papel das palavras de ordem democráticas, né? Ele diz que não, ao contrário. Estão vigentes as palavras de ordem de liberdade de expressão, de organização, de imprensa e etc. Mas isso não significa que ele proponha uma frente com a burguesia, a não ser frentes pontuais em unidade de ação sobre determinado ponto, né? E ele diz que essas palavras de ordem democráticas vão se mesclar com as palavras de ordem de transição quando esses regimes comecem a cair. É interessante ver esse prognóstico de Trotsky, apesar de que eu acho que a política dele estava errada desse ponto de vista que a gente discutiu no período anterior, em relação à guerra, né? Que era necessário, sim, uma unidade militar contra o nazismo, mas isso é um outro nível de discussão. Em termos do prognóstico, os países fascistas, como a Itália, por exemplo, depois da derrota militar, sofreu um processo revolucionário muito importante, né?
E por que praticamente era possível tomar o poder. O Partido Comunista Italiano saiu com uma força enorme, porque foi o partido majoritário entre na resistência italiana, nos partisanos, né? e, e havia possibilidade de tomar o poder. O que impediu essa tomada do poder, tanto pela classe operária italiana quanto pela francesa? Foi basicamente a traição dos partidos comunistas que entraram para os governos burgueses que se formaram na época e tiveram uma política de abafar as lutas operárias. Por exemplo, reivindicando que a classe operária se pusesse na cabeça da produção do país e não das reivindicações salariais ou qualquer outro tipo de reivindicações de direitos dos trabalhadores. Aliás, o PC no Brasil fez a mesma coisa aqui, né? E também foi uma política que, na Alemanha, matou, digamos, a possibilidade de resistência da classe operária, porque a União Soviética participou da divisão da Alemanha, ou seja, da divisão da própria classe operária, tá? Primeiro entre a Alemanha Oriental, depois entre a divisão de Berlim, que ficou uma parte com a Inglaterra, com a França, com os Estados Unidos e com a União Soviética. Então, nessa divisão, que, aliás, Stalin desmontou as fábricas da Alemanha Oriental e levou para a União Soviética, e enfraqueceu mais ainda o proletariado alemão, né? Levando, inclusive, que a primeira revolução política, que foi a revolução dos operários de Berlim Oriental, né, ela fosse esmagada pelo stalinismo. Então, o stalinismo, tanto na França, na Itália e na Alemanha, foi decisivo para derrotar o ascenso operário que se deu depois da Segunda Guerra, tá? Por último, Trotsky enfatiza que o fascismo é um instrumento do capital financeiro, né? E, como tal, na medida que ele fosse derrotado, o que aconteceu, isso iria ser um golpe importantíssimo na burguesia desse país, né? Então, o que ele acreditava é que isso poderia ser o princípio de uma revolução nesse país, o que não se deu, como eu expliquei, por causa da traição do stalinismo.